Esse documentário que idealizei é uma homenagem mais do que merecida ao Péricles, esse gigante, empreendedor, corajoso, determinado, admirado e muito respeitado. Um homem visionário, apoiador da cultura, das artes, um grande incentivador do desenvolvimento das pessoas e de comunidades. Um verdadeiro ícone predestinado. Péricles é dono de uma simplicidade elegante, encantadora. Ele é um amigo leal, ele é um pai amoroso, muito atencioso, mas acima de tudo, Péricles é um ser humano inigualável. Para quem conhece ele, sabe do que eu estou falando. Um homem por quem eu me apaixonei. E eu vou usar uma frase do Jacó do Bandolim, que é uma música que o Péricles gosta muito, que diz que, além do seu filho, eu virei seu fã. Eu digo ao Péricles que, além de sua esposa, eu virei tua fã. Então, essa é uma homenagem que eu faço ao Péricles, inspirado na minha sogra Elida, que escreveu o livro sobre seu marido Cleo Fiore Druck, e que, mais do que uma homenagem que ela fez a ele, ela, na verdade, contou uma linda história de amor que existiu entre esse casal. E dizia que Cleo Fiore Druck era um homem no seu tempo. E eu quero dizer para a dona Elida hoje que ela deu luz a um filho, uma personalidade muito à frente do seu tempo. E eu vou usar uma frase do livro dela, da página 24, que diz assim: a história vai continuar no tempo. E ela continuou nas mãos do Péricles, essa pessoa admirável e muito respeitada, muito amada. Espero que vocês gostem do documentário que nós preparamos para vocês com muito amor. O Péricles muito entusiasmado, muito feliz, participando de cada momento e revivendo momentos do passado dele, dessa história de sucesso, uma história empresarial linda, e um documentário que vai ficar para as gerações futuras. Então essa história vai permanecer no tempo. Minha mãe, ainda quando estava noiva do meu pai, sofreu um grave acidente de carro. Ficou 45 dias em coma. Quando se recuperou, disse: vou dar ao meu primeiro filho o nome de Péricles, e o século de Péricles irá se repetir. Meu pai, Cleo Fiore Druck, nasceu em Santa Maria em 24 de abril de 1913. Eu sou Maria Tereza Druck Bastide, sou prima irmã do Péricles e eu sou nascida em Santa Maria. Mas quando tinha 2 anos, eu vim para Porto Alegre com toda a família. Nós tínhamos uma avó matriarca que comandava toda a família. O meu tio Cleo, inclusive, ele foi taxado pela matriarca como líder da família. Aí ela mandou ele estudar aqui em Porto Alegre. E aí, quando veio para Porto Alegre, ele disse: eu não volto mais para Santa Maria. Tirou direito aqui na universidade. O tio Cleo foi presidente da Corte de Apelação. Além de ser um grande advogado, ele sempre foi uma pessoa também muito dedicada em tudo que ele fazia. Ele se formou em Direito em 1935, foi juiz togado da Justiça Militar e presidente da Corte de Apelação da Justiça Militar. Foi homenageado por Juscelino Kubitschek com a Ordem do Mérito Jurídico Militar como alta distinção. Recebeu igualmente uma homenagem da Justiça de São Paulo e da Polícia Militar do Rio. Meu pai sempre se sentiu jornalista. Fez diversas entrevistas, tendo entrevistado Assis Brasil, Borges de Medeiros e Presidente Vargas, dentre outros. Em 1940, inventou o jornal falado na Rádio Farroupilha. Foi professor universitário de Direito Comercial e de Direito Internacional. Além disso, foi radioamador, tendo sido presidente da associação. Foi membro da Academia Rio-Grandense de Letras, presidente do Aeroclube do Rio Grande do Sul, presidente do Conselho Estadual de Educação. Meus pais foram casados por 40 anos, somente se separando com o falecimento do meu pai. Eles tiveram 3 filhos, Péricles, meu irmão Eurito e minha irmã Iole. Única letra e música dele.
em homenagem ao pai. Seu Marinho, naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. E quando nós chegamos aqui, eu era muito pequenininha, tinha 2 anos, mas já estava tudo organizado para morar ao lado da casa do meu tio Clio. Então, nós tínhamos, as nossas casas se comunicavam naquela época, era muito normal ter galinheiro, né, Péricles, te lembra? Pelo galinheiro. Pelo galinheiro, nós brincávamos no galinheiro. Foi uma infância, assim, sempre compartilhada. Minha mãe, Elida de Freitas de Castro Druck, nasceu em Montenegro em setembro de 1913. Filha de pai juiz de comarca, Elida teve vários livros publicados, sendo membro da Academia Porto-Alegrense de Letras. A minha tia Elida, eu posso falar com muita propriedade, porque eu almoçava todas as quintas-feiras com ela. E eu aprendia muito com ela. Ela, todas as quintas-feiras, antes do almoço, nós íamos para as salas essas onde estavam os livros, e ela me falava sobre alguns livros dali. Era o introito do nosso almoço. Aquilo era uma lição para mim. Ela era uma poetisa, uma escritora, romântica. Meu pai conheceu minha mãe num baile de feira em Montenegro. Foi uma grande paixão e uma admiração mútua. Criaram uma caixinha chamada Tostão, onde ajustavam dinheiro para um dia casar. Ficaram noivos em 17 de abril de 1934. Nas suas alianças, cunharam a frase preferida deles: rumo à perfeição. O tio Clio tinha uma casa em Belém Novo. E a gente ia, então, passava todos os Ano Novo, Natal, tudo, fim de semana, tudo lá. Então, era uma reunião de família lá, que foi uma coisa que marcou muito também. São lembranças lindas. Mas dava, naquela época, pelo menos umas 2 horas por dia. Nós éramos, eles 3 filhos, e eu e uma irmã. Primeiro estudamos todos no Instituto de Educação, que na época era um colégio muito maravilhoso. Hein? Te lembras, Péricles? Instituto de Educação Geral. Começamos desde o jardim de infância lá. E depois, a minha avó, como sempre, mandando total na família, exigia que nos internassem num colégio bom, para que a gente pudesse ter essa convivência. Desde pequeno, ter um tipo de convivência com outros colegas, mas assim como se morássemos juntos. Então, o Péricles e o Eurito foram para o Sinodal. Marini, onde é que tu tá? Vamos lá. Me mostra, eu quero que tu me conte tudo que tu viveu aqui dentro. Eu lembro porque que eu uso o sino para tomar café de manhã, para as aulas, para ir almoçar, na hora de dormir. Mas assim, eu não sei se na época do senhor acontecia, e hoje o pessoal do 3º ano continua nos roubando o sino sempre no final do ano. Por quê? Porque é uma tradição. É uma tradição. Roubar o sino. E eles devolvem na formatura. Não acredito. Sim, Tem essa tradição. isso É uma tradição. e o senhor não era um dos culpados disso, não? Não. O senhor não participei. Não participou disso. Tinha um prédio dos dormitórios, a gente descia uma lombinha dos diretórios então do o senhor já... prédio do... Então o senhor já ocupava o internato lá em cima. Lá em cima. Perfeito. Então o senhor já estava lá no internato. E outra coisa, era uma correria para chegar... Para dar tempo... Para chegar lá na hora. Para não chegar atrasado. Vamos ver se alguma dessas figuras aqui, isso para mim historicamente também... Morro do Espelho ainda é isso aqui? Isso aí. Isso aqui é uma competição em 56. Eu não sei se o senhor era do esporte, se o senhor participava. Eu gostava muito de esporte, fazia todos. Agora, futebol não se podia jogar aqui. Né? Aí eu já estou. Olha,
43 aqui. 19 de 11 de 43. Eu tô aqui. Qual é o que eu tô? Volta um pouquinho, talvez tenha de 52 aqui. 48. Péricles de Freitas Druck, eu sou ex-aluno aqui, sou interno aqui por 4 anos. Que beleza! Mas Vim matar a saudade. Ah, que bom. Minha mulher, Tudo minha bem, esposa. tudo bom? Prazer, Tudo bem? muito bem. A gente está fazendo um documentário agora e a escola faz parte da Esse negócio de documentário, Sim. sabe o que é? Os caras percebem que eu já tô... Eu já tô Tá na ida? para Tá na decolar, já tô para decolar, então eu começo a... Né? O prédio não mudou, né? Tá pintadinho. O prédio é o mesmo. Essa parte de madeira, Tinha uns quartos coletivos, que eram os quartos grandes, onde tem um quarto com dormitório para 5 pessoas no quarto. Ah, sim, sim. Eu não quero ir no museu porque eles vão me deixar lá. Não. O senhor vai visitar. Eu já sou peça de museu. E aqui foi a inauguração do internato. Tá? Ele foi inaugurado em 48, né? Então por isso que o senhor já morou no internato masculino de fato, né? Que era o prédio. Né? É verdade. Talvez apresentar o seu Péricles estudou aqui e se formou em 1956. Sim. Então hoje de fato é para matar a saudade e para a memória voltar a buscar algumas coisas. E renovo aí a vocês. Eu devo a base da minha formação, a educação para ser homem que eu tive aqui dentro. Ser homem, pessoa. Homem, vale o mesmo para a mulher. Para ser uma pessoa íntegra, comprometida com o bem, e disposta, inclusive, a ajudar na construção do nosso futuro, que o país precisa muito, que a gente lute para desenvolvê-lo, porque há uma camada muito grande da nossa população que ainda está à espera de ter um tratamento social mais justo. Para isso precisa de dinheiro. Para ter dinheiro precisa empreender e fazer com que o dinheiro circule por aqui, sobretudo o dinheiro de dentro, de fora, do exterior, que invistam aqui, viu? E vocês vão ver, tenho certeza, ainda vão ver que isso vai acontecer. Um beijo para você, no coração. Me formei em Direito na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1965, em primeiro lugar, e fui homenageado na minha formatura. Talvez até tenha a sua assinatura aqui, pode dar uma olhada. Péricles de Freitas Druck. Tá aqui, ó, tá aqui. Como sempre, a minha letra Olha só, que bonito. Mas que legal, amor. Tira uma fotografia Com do certeza. Esse livro aqui, que nós gostaríamos que assinasse, que é o livro de ouro dos visitantes ilustres, né? Gostaríamos muito que escrevesse um pouco para as próximas gerações da sua sensibilidade em relação à faculdade aqui. Turma de 64, não é isso? Isso. Para a instituição que nos formou e preparou para a vida profissional. É isso? Uhum. Um recado do ex-aluno da turma de 1964, Péricles de Freitas Druck. Sejam íntegros, efetivos e sonhadores, na busca de um futuro brilhante e feliz para a instituição que nos formou e preparou para a vida profissional. Péricles de Freitas Druck, 28 de 7 de 2023. Matar o velho. Jonathan, ele Querem matar o velho? da faculdade. Parabéns. Linda mensagem mesmo. Muito bonito. Muito bom. Muito bom. Acabou o X, né? Eu me inspirei bastante nas cadeiras de direito civil
tanto contratos quanto o próprio direito consumidor, que me chamou muita atenção na época. E aquilo ali me fascinou bastante, tal. Então me fez pela primeira vez me colocar no outro lado. Então, não necessariamente como o advogado que lida com direito consumidor e tal, mas como alguém que promove o consumo de forma geral, né, no mercado, enfim. Então aquilo me gerou bastante expectativa nesse sentido de empreender. Eu me emociono quando relembro esses momentos que foram muito importantes no meu crescimento intelectual, pessoal, e fico mais feliz ainda por ter um parente jovem que provavelmente vai carregar essa bandeira por bem mais tempo do que eu vou poder ficar aqui, porque Deus certamente vai me querer lá em cima, né? E vai me puxar em algum momento, que eu espero que seja o mais longo possível. O meu colega de turno, Antônio Augusto Fagundes, Nico Fagundes, nós criamos um CTG chamado Galpão Universitário, no subsolo lá da vetusta Faculdade de Direito de Porto Alegre. E conseguimos um daqueles barris de 100 ou 200 litros de cachaça, né? E a gente ia lá botar uma canequinha, sabe? E vamos dizer que o CTG durou até quando terminou a cachaça. Quando terminou a cachaça, terminou o CTG também. Mas era muito bom, ninguém passava do ponto, ninguém bebia demais, era uma coisa ordenada, né? A cachaçinha era o nosso desafio ali, nossa mensagem aos mais velhos para dizer, estamos chegando. Isso me marcou profundamente. Fiz grandes amigos. Isso me fez realmente integrar a cultura rio-grandense. A um buchincho, certa feita, eu fui chegando de curioso, que o vício é que nem sarnoso nunca para desse jeito. Baile de gente direita eu vi de pronto que não era. Na noite de primavera gaguejava a voz de um tango, eu sou louco por fandango, como o pinto por quilhar. Atei meus anos longitos no lugar de Guabirim, desde guri sou assim. Não brinco e não facilito. Em bruxas não acredito, pelo que lazai. Sou da costa do Uruguai, meu velho pago querido, e por andar desprevenido, aí tanto guri sem pai. E o nosso futebolzinho nos abandonou lá na praia de Atlântida. Eu vou dizer, o que combia o pau era violento. Para matar, era violento. Cada um... Todo mundo descalço. Descalço na areia. Tu tem mais... Tu não chuta muito porque também dói teu pé, né? Enxergou tudo antes dos outros na frente. Um empresário de sucesso justamente por isso, porque ele enxergava sempre na frente. Conheço o Pérez desde 57. Imagina que falei 60 e poucos anos. De amizade profunda. E tenho convivido muito com ele, uma pessoa excepcional, um empreendedor fantástico. E o Wilson era o maior dançador da hora. Pé de valsa. Uma das melhores formas da gente aprender é ensinar. Porque, então, aula por aula, por exemplo, eu ia preparando. Lecionei no curso de formação de oficiais da Brigada Militar. E nesse tipo de escola não tem problema de disciplina. O professor que está lá não tem que cuidar da disciplina. E a coisa funciona maravilhosamente bem. E eu dava aulas realmente... Eu preparava, eu era um professor diferenciado, eu armava um circo, né? E eles começaram a gostar, inclusive, de estudar português, língua brasileira, literatura. E daquela academia ali, inclusive, foram os oficiais, saíram, se espalharam pelo Rio Grande do Sul. E cada lugar que eu ia, sempre tinha um ou dois, né?
E chegava lá, professor, professor. Eu muito mais moço que os caras. Eu sempre entendi, por ser filho de jornalista, trabalhar na imprensa, ou seja, ser jornalista, era uma parte da minha formação. E aí me disseram, olha, vai lá e conversa com o Breno Caldas, né? Passa na chefia da redação. E o meu pai ligou para ele e disse, olha, meu filho vai aí. Ele disse para eu ir lá que ele me levaria ao Breno Caldas. E aí eu fui lá, me apresentei, mas eu quando o conheci, ele era grande, eu achei, porra, todo mundo fazendo mesuras para ele, né? E eu digo, pô, cara, o pai de todos aqui. Aí eles, não, vou te levar lá, filho do Clico, eu vou te levar lá no Dr. Breno. E aí ele, aquele positor, quando ele foi chegando, se eu me lembro até hoje, quando ele foi chegando perto da porta do Breno Caldas, ele foi diminuindo, aí foi encolhendo assim. E quando chegou lá, bateu com, assim, digo, opa, o que tem aí dentro? E aí entrei, conheci o Breno, e o Breno tinha uma fama, todo mundo queria trabalhar no Correio do Povo, e eles diziam para todos, olha, quando houver uma vaga, eu vou te deixar ir na fila e a gente manda te chamar. E aí eu disse para ele assim, olha, doutor, então, o senhor me desculpe, mas o meu timing é agora, o meu tempo é agora. Eu tenho uma programação de vida e se o senhor realmente não puder, ou se o Correio não puder me abrigar, eu vou para o Diário de Notícias, onde meu pai tinha ligações de uma vida inteira. Então, eu dei uma ameaçada. Aí ele caiu na risada e disse, chamou o chefe da redação, e disse aí para ele, fulano, o Péricles começa a trabalhar aqui amanhã, né? E eu comecei a trabalhar de manhã, no dia seguinte, e fiz lá foi muito boa a minha passagem, aprendi muito e fiquei muito conhecido no Rio Grande do Sul todo. Isso me deu um impulso grande na minha vida profissional, né? Primeiro como jornalista, depois como advogado e como empresário. O Mário Quintana, as mesas da redação, elas eram 2 a 2, frente a frente, ou seja, eu sentava aqui e o Mário Quintana sentava na minha frente. Era um gênio, né? Um poeta, vivia num outro mundo, numa outra dimensão. A minha passagem pelo jornal completou a minha formação. Eu conheci o Péricles como jornalista, e ele jornalista também, que quando eu ia entrevistá-lo, quer dizer, ele foi uma espécie de mestre para mim, meu professor. Quando a gente sai da faculdade, sai verde da faculdade, você aprende, porque eu tinha, como fazia jornalismo econômico, um grande zelo pela declaração da fonte. Então, por isso, eu pedia para ele ter calma e me ditar. E eu escrevia, eu anotava tudo, palavra por palavra. E graças a isso, eu comecei a exercitar um cuidado sempre mais rigoroso com a declaração da fonte, tá? Então, ali com ele foi o meu grande mestre em todo o sistema do crédito imobiliário. Eu tenho digamos, uma gratidão pelo papel que, para mim, profissionalmente, como jornalista, eu tive a abertura de um canal de uma pessoa que era muito preparado, era um advogado, e era um jornalista também, porque ele escrevia no Correio do Povo. Então, era o mestre que ajudou uma principiante. Então, eu tenho por ele uma amizade, um respeito enorme e uma gratidão muito grande. Eu me casei em 29 de dezembro de 1962 com Nara Fault Pereira. E tivemos 3 filhos. Andréa Pereira Druck, que nasceu em 11 de novembro de 1963. Péricles Pereira Druck, que nasceu em 18 de julho de 1965. Adriana Pereira Druck, que nasceu em 1º de fevereiro de 1967.
Me separei em 8 de abril de 1992, ou seja, ficamos 30 anos casados. Depois casei em 23 de dezembro de 2000 com Patrícia Muscarelli Fossati e tive com ela filhas gêmeas, Marina e Caetano, nascidas em 10 de julho de 2004. Me separei em 26 de maio de 2010. Durante uma década vivenciei a vida de solteiro. Reencontrei a felicidade quando conheci Marili Recchia. Me casei com a Marili em 19 de fevereiro de 2022 e estou muito feliz. Meu nome é Marili Recchia Druck, eu sou a esposa do Péricles de Freitas Druck. Nós nos conhecemos no dia 30 de dezembro de 2019 e aquela primeira sensação que eu tive quando eu conheci o Péricles, ela permanece até o dia de hoje. E ele é uma pessoa que ele me surpreende todos os dias. É uma pessoa com quem, se eu tivesse que voltar no passado, na minha vida, eu já disse isso para ele, até me emociono, era a pessoa com quem eu gostaria realmente de conviver. E Péricles é uma pessoa realmente maravilhosa. Ele é um ser humano de uma grandeza, uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer nossa vida e conviver com ele. Aquela posição que o tio Cleo teve, passou depois para o Péricles na família, né? O meu respeito, por exemplo, por toda a trajetória do Péricles é muito grande. Eu sempre vale muito dos conselhos dele e tudo, então houve uma passagem de comando, praticamente, né? Segundo diziam os romanos, no vinho está a verdade. Eu procuro a verdade sempre, viver a verdade, praticar a verdade. É isso aí. In vino veritas. Além do que, é bom pra caramba. Ali meu pai, ali sou eu. Aqui eu Rito, meu irmão. Aqui, Marili comigo. Eu tenho 6 netos. Péricles de Moraes Druck, Felipe Moraes Druck, Gabriel Druck Messias, Alisson Miller Druck, Diego Adil Druck de Oliveira Souto e Adriana Druck de Oliveira Souto. A minha mãe era acumuladora, a Elida, mãe Elida, gostava de... Eu herdei um pouco dela aí. Colecionar e guardar pequenas coisas que podem recordar um momento ou outro. Nós todos somos uma família de gremistas, né? Aquela é a cadeira minha, a cadeira que eu comprei, quando o Grêmio leilou, era a cadeira onde eu sentava. Depois eu comprei um camarote de 20 lugares, onde está lá até hoje. Eu não sei quem era o diabo, mas eu sei que ele era colorado. Isso eu dizia para os meus filhos, que é para aprender desde pequenininho que, né, ser colorado não presta. Tem que ser gremista. Eles ficavam com os olhos desse tamanho. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Tinha uma figura feito extremamente simples e talentoso, né? Eu costumo brincar dizendo o seguinte: olha, eu tenho graduação em todos os... pós-graduação, doutorado em Harvard, no diabo que eu carrego, e não consigo fazer um verso, pô, né? Não consigo fazer um samba. E então eu admiro essas pessoas. Admiro, é um talento natural, uma coisa muito espontânea que vem de dentro. Perdi uma filha num acidente de carro. Ela com 18 anos de idade. Ela vinha da fazenda nossa em Rio Pardo, onde ela estava cuidando, estava tomando conta do rebanho de ovinos. E ela ia, portanto, à fazenda,
periodicamente para exercer essa sua função. E numa dessas idas e vindas, ela sofreu um acidente. Nada se compara, não há nenhuma dor que se compare a perder uma filha. O meu pai, ele era advogado, bom advogado, tinha uma grande clientela, principalmente nas colônias portuguesa e espanhola aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul todo. E o meu pai era muito bem quisto. Aí quando eu me formei, o meu pai, que é, como eu disse, tinha sido advogado de todos eles, depois foi para o tribunal, então não podia mais advogar. E ele então me apresentou, disse, olha, meu filho está formado, muito bem formado, aliás, eu entrei com um segundo lugar na faculdade, saí em primeiro lugar na faculdade de Direito, está muito bem formado, eu garanto por ele. Então ele perguntava para as pessoas, quem era o teu advogado? Porque o meu advogado agora é o meu filho, então, e assim eu comecei a minha banca de advocacia, cheguei a ter muitos, 12 advogados trabalhando comigo, para atender principalmente empresas, essas novas leis, lei da incorporação, das incorporações, leis dos loteamentos, todas essas leis específicas que começaram a ser produzidas, porque antes existia o Código Civil de 1850, o Código Comercial de 1850 e o Código Civil de 1916. Então, toda essa legislação nova fez com que os advogados mais tradicionais, eles, sabe, está na hora de eu sair, que isso não é a minha praia, não é o direito é o direito civil, é o direito penal, é o direito comercial, não tem esse negócio de direito disso, direito daquilo. Então, abri um espaço, eu aproveitei esse espaço, mergulhei nesse espaço e foi bem sucedido. E é isso aí. Depois virei empresário, né? Me dei conta que eu não estava dando consulta jurídica, eu estava ensinando as pessoas a fazer os negócios nessa nova modalidade de negócio. Agora, então para fazer o seguinte, para ganhar honorários, para ensinar o cara a fazer, eu vou fazer eu. E aí eu fico com os honorários e mais um, né? E assim começou tudo. E assim deu certo. Meu nome é Péricles Russenck. Eu iniciei meus serviços com o Dr. Péricles de Freitas Druck, mais precisamente dia 3 de outubro de 68. Fui daquela época dos remanescentes, eu fui o número 1, continuo até hoje com muito orgulho, com muita dedicação, e hoje eu continuo dentro da empresa, esse grupo que na época era um grupo de advogados, capitaneados pelo Dr. Péricles, e um respeitado advogado, e também trabalhava para a empresa Martins Geller e Fantoni, empresa construtora. Depois tinha a empresa Magefa, pertencia a Martins Geller, que negociava os seus produtos, é óbvio, e o Dr. Péricles, então, dava consecução a esta venda, a esta incorporação. Chegou o momento em que surgiu a oportunidade de se comprar uma caderneta de poupança chamada APSUL, carta patente número 10, eu nunca esqueço disso. E ali o Dr. Péricles entrou naquele mercado bem maior, que era o mercado das cadernetas de poupança e também dos financiamentos imobiliários. Foram anos bons, anos muito bons. Mais tarde adquiriu-se habitação também, por isso é que vem o nome Habitasul, Habitação APSUL. E
várias outras empresas. 68, nós ingressamos no sistema financeiro de habitação com a aquisição da APSU, Associação de Poupança e Empréstimo. Em 1973, a aquisição da empresa Habitação, Associação de Poupança e Empréstimo. Em 1975, o grupo começa a usar o nome Habitasul, absorvendo a APSU / Habitação. Com o início do funcionamento então, da Associação de Poupança e Empréstimo, pequenas construtoras como a minha, nós começamos em 70, tiveram a condição de começar a ter dinheiro para começar a fazer essas primeiras obras. Me lembro muito bem, uma vez o Dr. Pérez nos convidou, a minha consultora na época, nós e mais algumas consultoras, para desenvolver um bairro. Ele tinha 4, 5 casas, que ele tinha feito um bairro, queria lançar um bairro novo, e era para esse bairro crescer assim. Ia crescer hoje nos maiores bairros de Porto Alegre. Começou financiando pessoas que fizeram essas casas para poder fazer o início do bairro. Esse bairro, então, tem um norte, como é que ele seria. Essa é a cabeça de uma pessoa privilegiada como o Dr. Pérez. A partir daí, Porto Alegre, então, deve a ele um crescimento da cidade. A pessoa se expandiu rapidamente durante os anos 60. Se expandiu por todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e foi até o Paraná, que financiava muitos empreendimentos na Grande Porto Alegre, na região de Guaíba, Gravataí, Viamão, Cachoeirinha, Alvorada. Essas cidades cresceram bastante através de bairros que a Habitasul se propunha a construir, a fazer e financiar. Os empreendimentos que a Habitasul ou financiou ou desenvolveu, eles todos trouxeram um conceito. Eu sou Felipe Moleta, eu trabalho na companhia já, vou completar 40 anos agora, no dia 21 de junho desse ano. Existe uma época da empresa em que a Habitasul era um grande financiador de incorporadores, loteadores, desenvolvedores imobiliários, e que ajudaram o desenvolvimento da cidade em grande escala. Praticamente bairros inteiros nasceram do desenvolvimento dessas áreas. Então, em Porto Alegre, vou citar aqui Jardim Leopoldina, Parque dos Maias, na região sul, Vila Nova, Cidade Jardim, né? Indo um pouquinho para a região metropolitana, Guaíba, um empreendimento chamado Moradas da Colina, gigante, né? Em Alvorada, vou citar aqui Jardim Aparecida, Jardim Alvorada, Jardim Porto Alegre, Algarve, na primeira fase do financiamento. Indo para Cachoeirinha, a gente tem Vale Ville, Vale do Sol, Vale das Cerejeiras, Vale dos Lírios, em Gravataí, Morada do Vale. Eu lembro de ter trabalhado numa área de financiamento imobiliário da empresa, que nós tínhamos um depósito onde ficavam armazenados as pastinhas dos financiamentos, né, desses compradores. E eu lembro que num determinado momento eu disse assim, nossa, chegamos a 100 mil financiamentos ativos. Cara, isso é fantástico. Porque imagina a quantidade de famílias beneficiadas por esse movimento através de financiamento com juros adequados, com condições de financiamento adequadas para abarcar uma parcela gigante da população. Eu não sou um loteador, eu sou um desenvolvedor de comunidades planejadas. Na verdade, vendia não um terreno, nem uma casa, eu vendia um conceito. Mas trabalhamos forte, trabalhamos muito, e trabalhei sempre muito com a ideia de que em algum momento seria possível, obedecendo todos os preceitos legais, transformar-se, não em associações, mas em empresa. Porque a empresa só sobrevive se ela tiver lucro. E o grande charme é a possibilidade de ter resultados, além de em proveito da sociedade. E quanto mais emprego, quanto mais riqueza se criar, mais toda a população se beneficia. O que a Habitasul fez? Ela leva a infraestrutura para locais, né, distantes, sem nada, locais ermos, e leva então a infraestrutura
básica, leva água, leva energia, leva saneamento, provoca o poder público a ir na carona para cumprir o seu papel lá. Mas tem uma diferença básica. E aí que é o ponto que dá para traçar essa analogia legal. Que é o seguinte, a Habitasul, nos empreendimentos onde ela desenvolveu, né, ela ficou e ajudou a comunidade a se estruturar de forma a ter corpo para poder fazer as suas reivindicações junto ao próprio poder público depois, com a infraestrutura de manutenção, subsistência necessária para a sequência. A Habitasul sempre se caracterizou na área dos desenvolvimentos imobiliários por algo que às vezes alguém podia dizer, mas por que ela está atuando lá no topo da pirâmide e atua, né, nas classes sociais mais necessitadas? Isso aí sempre foi uma característica, né? Nós, lá no Rio Grande do Sul, na grande Porto Alegre, na região metropolitana, nas próprias praias, a Habitasul sempre desenvolveu empreendimentos com infraestrutura, paisagismo. Não importava se o valor do metro quadrado era alto ou era baixo, mas sempre teve esse conceito de qualidade, não importava a classe social. A nossa relação nas comunidades, ela tem um ponto de conexão com o poder público. Porque quando tu entrega um loteamento, tu entrega para o poder público. As vias são públicas, aquilo é um bem do povo. E isso é gerenciado, administrado pelo município. Mas a gente sabe a dificuldade dos municípios, sabe a complexidade que é do gerenciamento disso, né? Por falta de recursos, falta de capacitação técnica, etc. Então, qual foi a estratégia da empresa? Se manter nos empreendimentos, se manter na gestão, participar da gestão, né? E não só isso, mas agregar o entorno ao projeto. Com a APSul, Habitação, e a Aureasul, que virou Habitasul Crédito Imobiliário, elas que passaram a investir, a financiar as empresas consultoras, incorporadoras, se ingressou firmemente no mercado financeiro. O Dr. Pedro resolveu entrar firme, mas firme mesmo. Meu nome é Guilherme Artigas Medina. Fui contratado há aproximadamente meio século atrás por a empresa Seu Péricles. Naquela época se chamava APSul. E nessa fase da união das duas empresas, começou a crescer muito rápido. Era um foguete. A gente trabalhava como uma família. Todo mundo trabalhava junto porque a gente tinha expansão. A equipe trabalhava muito. Eu era número 50, 60 e em menos de um ano já passavam de 500 funcionários. Isso durou até 1985, que na época, eu lembro bem, houve, digamos assim, um desequilíbrio financeiro na economia nacional. Banco Sul Brasileiro e Banco Nacional do Comércio, cada banco tinha filiais em praticamente todas as cidades do Rio Grande do Sul, boa parte de Santa Catarina, grandes centros, Rio, São Paulo, alguns no Nordeste também. Aí o Montepio, da família militar, inventou de juntar os três bancos em um, que era o Sul Brasileiro. Ocorre que, naquele tempo, cada agência só podia funcionar com uma carta patente emitida pelo Banco Central. E, na época, foi isso que aconteceu. Deu uma boataria, começou um disque-disque, né? E acabou dando uma corrida. As pessoas começaram a retirar suas poupanças. Com isso aí, um dos maiores bancos do Sul, o Sul Brasileiro, Banco Sul Brasileiro, que também era um dos parceiros, tinha o Banco Habitação como parceiro, foi a bancarrota lá. E levou junto, como um transatlântico, todos os barquinhos que estavam ao seu redor afundaram junto. Quer dizer, o Banco Habitasul também acabou indo quebrando. Enfim, houve a intervenção do Banco Central no Banco Habitasul, intervenção do BNH na Crédito Imobiliário. A intervenção, inclusive, ela era toda ligada ao seguinte: os grandes bancos não estavam gostando da concorrência das empresas regionais, locais. E o lobby fortíssimo dos Bradesco da vida acabou. É o único caso existente nesse país de alguém que foi liquidado extrajudicialmente e, como não havia fundamento jurídico,
Eu sobrevivi, eu fui reagindo. Mas aí, olha onde é que está previsto a minha liquidação era um ato. Não disse assim, pô, vamos tirar esse merda aí. Tá só incomodando o nosso trabalho aí no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e no Paraná, onde a gente opera. O BNH não tinha força legal para fazer essa intervenção, mas fez. 1, 2, 3. Não, essa aqui é 4, 5 mil, aí não dá para dizer o resto. Quero todo mundo, vai. O Péricles sempre teve muita habilidade política no relacionamento, seja com o setor dele, empresarial, seja com o setor do direito que ele exercia, seja como jornalista, muito bem prestigiado. Então, ele sempre teve muita habilidade. Então, o que eu fazia? Eu descia, olha aqui, ó, se vocês querem conversar, se querem ter informações, eu estou à disposição. Convido vocês a subir. Ou nos reunimos aqui embaixo, se vocês não querem subir. E isso de alguma maneira, chocava as pessoas. Com isso acabou o braço financeiro que havia no Grupo Apitaçu e acabou se voltando exclusivamente para a área imobiliária. Então o governo interviu e transformou o Sul brasileiro num banco estatal chamado Meridional. As pessoas, os colaboradores, nós ficamos muito desesperançosos, muito desalentados com essa situação toda, com medo de perder emprego, enfim, todo mundo falir, família, filho, enfim. Bateu quase com desespero. Mas aflorou, como eu disse, o espírito de liderança dele. Ele disse, olha, vamos trabalhar com o que nós temos. O que nós tínhamos para trabalhar? Tem áreas de terras, tem terras aqui, terras ali, terra em Gravataí, em Viamão. Então vamos continuar trabalhando isso aí, vendendo terreno, urbanizando, fazendo parceria, e foi o que se fez. E como é que começou, como é que tu visualizou o Laje de Pedra, por exemplo? O Laje de Pedra foi uma loucura, sabe, aqueles dias que a gente acorda com toda a corda para fazer E eu resolvi fazer uma besteira. Aquilo lá não tinha nada, a não ser aquela vista maravilhosa do Vale do Quilombo, que está a 120 ou 100 quilômetros do mar, em linha reta. E quando está muito claro o dia, muito limpo, a gente chega a enxergar o mar de lá. E eu me apaixonei pelo lugar. E disse, não, aqui cabe um empreendimento bem feito, bem direcionado. E foi aí que eu atraí as pessoas, né, que compraram um conceito. E, como eu digo, levaram de brinde um terreno, uma casa, um apartamento. Em 1978, inaugurou o Laje de Pedra, ali em Canela. Um empreendimento que foi o ápice turístico da época ali, inclusive saía os festivais de Gramado, de cinema de Gramado, os artistas todos se hospedavam lá em Canela, lá no Laje de Pedra. Também foi um ícone do Grupo Apitaçu. Com a criação do Mercosul, houve encontro dos presidentes do Mercosul, tem até hoje a mesa lá. Nós sediamos aquele encontro do Mercosul, que é uma coisa impressionante. Tem pessoas que não avaliaram, e eu acho que até hoje tem gente que não soube avaliar também, a importância de ter 4 presidentes da República aqui em Canela. Isso foi uma coisa muito importante. E houve um fato muito interessante. Nós estávamos com tudo já certo que o nosso hotel ia realizar esse evento, quando foi nos dito que o Collor, na época o presidente era o Collor, que o Collor tinha transferido do nosso hotel para Gramado, para um hotel de Gramado, que fez um lobby bastante interessante lá com eles, e foi transferido. Eu, então, liguei para a dona Leda Collor e pedi a ela, eu conhecia bastante ela, nessa época eu era diretora já do hotel, né? Se eu fosse diretora de uma estalagem, eu não ia lhe pedir o que eu vou lhe dizer agora, mas eu sou diretora do hotel mais importante da Serra ali, pelo tamanho, pela localização,
para receber esses presidentes. Ela disse, Maria Tereza, espera um pouco que eu já te ligo. Eu vou falar com o Fernando. Às meia-noite, ela me ligou. Maria Tereza, o Fernando mandou te garantir que vai ser no Laje de Pedra. E foi um acontecimento único, né, Péricles? Foi muito importante para o hotel, não é? A vida é uma corrida de revezamento. Então, a gente vai passando o bastão na medida em que corre o seu trajeto. Nós corremos o nosso trajeto, acho que fizemos o que sabíamos e o que podíamos e fizemos bem feito. E eu fico muito feliz em ter como sucessor nesse projeto, né, o nosso amigo aqui, que eu tenho certeza que vai conduzi-lo de forma mais brilhante, inclusive, do que nós conseguimos fazer até hoje. Eu conheci o Laje de Pedra na década de 70 e 80, logo depois de inaugurado. Eu sei o que o Laje de Pedra significou para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, como seguidamente foi eleito o melhor hotel do Brasil, mas mais importante do que isso, era o ponto social do Estado. É aqui que se reuniam as melhores famílias, aqui que acontecia tudo de importante que acontecia no Estado, acontecia aqui no Laje, né? Então resgatar, não é só resgatar a arquitetura, mas resgatar o espírito, essa pujança que foi o Laje de Pedra e o significado que ele teve para esta região é um desafio muito difícil, porque tentar reproduzir hoje os passos que naquela época o Péricles deu para essa região aqui e para o Rio Grande do Sul é uma tarefa muito grande. Acho que eu me sinto lisonjeado e honrado de poder seguir o que o Péricles iniciou. Eu acho que esse homem é um dos grandes empresários, dos grandes visionários do Rio Grande do Sul. Então, poder seguir esses passos e estar à altura do que foi o Laje de Pedra é alguma coisa que nos honra muito. Um dia ele me chama e me diz assim, Maria Tereza, nós vamos a São Paulo. Vou reunir todos os empresários de turismo no Hotel Cadoro para um jantar, que eu vou dizer o seguinte, eu me proponho a lançar todos os domingos no Estadão uma página inteira, que era muito caro, claro, né, uma propaganda de uma página inteira, lançando a Serra Gaúcha com o Hotel Laje de Pedra como ida para lá. Este foi o fortalecimento da Serra Gaúcha, eu digo com toda certeza, porque acompanhei, foi essa ideia do Péricles. Então, eu acho que se deve ao Péricles isso aí, essa disseminação do turismo na Serra Gaúcha. Estendendo até ali suas linhas férreas, que serpenteando montanhas, abriram horizontes e encurtaram distâncias, permitindo que uma região inexplorada, agora chamada Canela, se tornasse um dos mais importantes destinos nacionais. Um lugar que encantou grandes visionários. E José Luiz Correia Pinto, dando continuidade ao legado do avô, se associa a Péricles Druck e vislumbram ali o lugar exato para um novo grande sonho. A partir da indicação de Oscar Niemeyer, elegem o arquiteto Edgar Greff, precursor do modernismo no Estado, a conceber o hotel mais ousado do sul do Brasil, escrevendo um novo capítulo em sua história. Das coisas que eu lembro do Péricles, talvez a mais emblemática tenha sido num momento, há algumas bienais atrás, em que houve uma grande crise econômica no país e as empresas que costumavam apoiar o projeto das bienais se retraíram. E houve, no conselho da Fundação Bienal, uma decisão de suspender a sequência das bienais do Mercosul. E eu lembro que o Péricles teve uma atuação impressionante nesse momento por sua indignação, mostrando que seria um erro e algo inaceitável para a nossa cultura que as bienais fossem interrompidas.
Eu acho que isso é muito revelador, é um indício muito forte de quem é o Péricles, porque é uma pessoa de coragem. Quem num momento como esse se opõe a algo que possa ter grandes consequências para a cultura é realmente alguém que ama a cultura. Então eu acho que nesse ponto é aquela história, né? Coragem vem da mesma origem da palavra coração. Então, um ato de coragem é um ato de coração. E é o que ele fez naquele momento em que nós acabamos decidindo por reconsiderar a decisão de parar com as bienais, e hoje nós temos bienais maravilhosas acontecendo. Sempre houve uma preocupação cultural muito grande no Grupo Habitasul, somente lá no Rio Grande do Sul. Mas quando a Habitasul veio para Santa Catarina, lá num primeiro momento com a Habitasul Crédito Imobiliário, depois o banco, né, pode-se perceber que as manifestações de marketing, as ações, sempre procuravam valorizar também o aspecto cultural da região onde ela estava se inserindo, né? Eu me lembro, num determinado momento, deve fazer uns 30 anos ou mais, o maestro José Nilo Vale, que foi o primeiro maestro da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, ele nos procurou, que ele precisava, na época, algo como 20 mil reais, 30 anos atrás ou mais, né, para dar início à orquestra, né? E eu conversei com o Dr. Péricles, né? Ele apoiou integralmente o patrocínio para que se pudesse ter início, então, a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina. Eu nem lembrava mais disso, agora nessa nossa conversa me veio essa lembrança, além de apoio na restauração das fortalezas, né? Uma série de feira do livro, uma série de incentivos e apoios culturais, né? Recentemente a construção por parte do Grupo Habitasul da Praça São Luís, que era uma reivindicação antiga da cidade, né? E que foi entregue esse ano graças ao apoio financeiro, mas eu acho que mais do que financeiro, essa preocupação com o apoio cultural, né? Com o resgate das origens, das tradições que a Habitasul sempre teve, né? E não tem dúvida que esse DNA vem de quem? Vem do Dr. Péricles. Sou uma pessoa muito suspeita a falar desse homem porque eu sou fã de carteirinha dele, e essa semana está tendo o Ironman, então todas as pessoas envolvidas, né, no Ironman, que são 23 países, estão aqui justamente tudo em prol do esporte. Então toda essa infraestrutura que a gente consegue dar para o atleta é graças a essa estrutura que já tem desde antes. Então eu queria muito agradecer, né, toda essa predisposição que tem esse homem, tudo que ele fez, né, toda essa dedicação, todo esse empenho dele em prol do esporte e em prol da infraestrutura do bairro. A Semana Guga Kirten, a famosa Semana Guga Kirten, ela começou aqui em Jurerê, numa parceria com o Jurerê Sport Center. A família era realmente muito ligada às artes, e especialmente à leitura, à poesia, ao romance. Isso veio do berço e agradeço muito, inclusive, a esse berço. Levou a ele realmente esse perfil que eu acabei projetando para terceiros, com quem me conhece. Para quem era leitor, como eu era leitora na década de 70, o Prêmio Habitasul de Revelação Literária era uma espécie de norte. Porque eu me lembro que eu pegava os volumes das publicações resultantes do prêmio, e aquilo era uma coisa muito inspiradora, porque servia de guia de quem que eram as pessoas que estavam fazendo literatura no Rio Grande do Sul naquela época, e guia com relação à forma do conto, né, do que era a narrativa curta naquela época. Então, esse prêmio significou muito para a minha geração e para gerações futuras também, mas ele tinha essa virtude assim, de revelar e de estimular esses autores que foram revelados ali. Eu me lembro de ler com gosto as premissas desses autores, mas para nós, né, que a gente estava iniciando, que era jovem na época, mostrar como é que era a literatura que era possível fazer. E isso o Prêmio Habitasul fez muitas vezes, assim, e atiçou e agitou o meio cultural.
O Prêmio Habitasul de Literatura foi iniciação, batismo de tantos escritores e também oportunidade de nós convivermos. Quer dizer, a gente ia ao Prêmio Habitasul, quem é que a gente encontrava lá? Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, grandes escritores brasileiros estavam lá nas entregas de prêmio. Então, a visão cultural, a inauguração da biblioteca, que levava o nome da mãe deles, Dona Hélida. Então, o sentir cultural da família Druck era exemplar. Desde adolescente, praticamente, eu já tentava escrever alguns continhos. Aí surgiu o prêmio APSUL Revelação Literária, que, se não me engano, depois virou o prêmio Habitasul APSUL Revelação Literária, com as mudanças de nome da empresa. Era muito interessante, por quê? Porque o prêmio era em várias etapas, e em cada uma dessas etapas era escolhido um conto, uma poesia e uma crônica. Eram publicados no jornal. E, para minha surpresa, na primeira edição, eu já tive 1 ou 2 contos. Eu acho, se não me engano, 2 contos selecionados. E, fiquei felicíssimo. Então, foi a primeira vez que eu vi um texto meu impresso. Só quem está começando a escrever e vê um texto impresso tem capacidade de avaliar a importância disso. Porque a gente pensa, bom, agora estou em outro patamar. Agora o pessoal que lê jornal lê o meu conto. E Jurerê? Jurerê. Conta a história do Jurerê. É o seguinte, o meu irmão, Eulito, sempre gostou muito de navegar. Barco à vela. Eu, por exemplo, se me oferecer um barco à vela, não. Eu não tenho paciência para ficar dependendo do vento me levar para onde ele quiser. Então eu sempre tive lancha, né? Lancha a motor. O meu irmão é que me chamou a atenção para a Jurerê. Ele me ligou e disse, olha, Péricles, eu acho que tu tem que vir aqui para ver. Eu tenho a impressão que aqui tem uma base boa aí para a gente desenvolver. Para tu, que é o empreendedor da família, desenvolver. Eu fui lá, gostei e deu no que deu. O seu Eurito, que é o irmão do Dr. Péricles, um dia vislumbrou, né, aquela área de Jurerê como um negócio futuro de novo, nessa visão corporativa do visionário, né? Então eles enxergaram, né, os irmãos, que o Jurerê poderia ser algo muito legal num futuro. Então aí começa o Jurerê, a jornada Jurerê com a aquisição de uma área. Isso que vocês estão vendo aqui, essas casas, essas mansões, não existiam. Não existia uma casa pro lado daquele lá. Só a gente vinha só até o começo. Lá do começo do Jurerê Nacional até a Praia do Forte, a gente ia pela praia. Então eu pescava por aqui nesse lado. A origem desse empreendimento foi um projeto visionário, né, de uma empresa chamada Imobiliária Jurerê, que contrataram o arquiteto Oscar Niemeyer para fazer o desenvolvimento do projeto chamado Loteamento Praia do Forte. Esse empreendimento ele começou a ser implantado no final da década de 50, início da década de 60, porém acabou não indo adiante. O Dr. Péricles sempre falava que a Habitasul fazia bons empreendimentos, mas em locais onde Deus tivesse passado antes e deixado uma bela obra da natureza. E lá por 1978, 79, a Habitasul, enxergando esse potencial, negociou a compra da Gleba,
onde hoje está implantado o Jurerê Internacional, e também na época assumiu um compromisso de ajudar a viabilizar a implantação do loteamento Praia do Forte original, naquilo que hoje, de novo, é chamado de Jurerê Nacional, e que acaba tendo acho que é um orgulho para todos nós, acaba tendo uma infraestrutura de serviços, próximo, inclusive, de Jurerê Nacional. Naqueles tempos, há 40 anos atrás, a discrepância da infraestrutura era muito grande. E, felizmente, hoje, as pessoas já quase nem percebem tanto essa diferença. Ou seja, a Habitasul assumiu um compromisso com os antigos empreendedores, honrou esse compromisso, e entregou para Florianópolis algo muito melhor até que qualquer pessoa podia imaginar lá na época. Aqui, nesse lugar, com esse mar aí maravilhoso na frente, nós tínhamos umas cabanas aquelas pré-fabricadas, etc. E era muito agradável, as pessoas se encantavam com as belezas naturais dessa ilha, abençoada por Deus. E a partir daí a gente começou a divulgar, está aí, com inclusive repercussão internacional. Em 1995 foi desenvolvido o projeto do Jurerê Beach Villas, que foi um conceito moderno para a época, Hoje se fala muito aqui no Brasil na questão da multipropriedade, e o Jurerê Beach Villas, quando foi lançado, já foi lançado dentro de um conceito desse. Então, vocês vejam como essa visão empreendedora, mas principalmente essa visão arrojada de futuro, sempre esteve presente, não só em Jurerê Internacional, mas faz parte, fazia e faz parte do DNA do Grupo Habitasul. Está aqui o que a gente pretende e sempre pretendeu fazer. Trazer o conforto e a possibilidade de que mais gente desfrutasse um hotel como esse, com esse tamanho, com a menor interferência possível nas coisas naturais, nessa paisagem maravilhosa, nessa vegetação característica e maravilhosa, menor intervenção possível. Desde o início, na concepção de Jurerê, a Habitasul, ela perseverou para que nós tivéssemos algo que hoje é chamado de parque linear. Então, o nosso passeio dos namorados aqui, hoje é considerado um parque linear. Parques lineares estão na moda em termos de concepção urbanística, mas há 42, 43 anos atrás já fez parte do conceito. Então, nenhuma das casas frente-mar de Jurerê Internacional ou de empreendimentos frente-mar de Jurerê Internacional estão diretamente conectados ao mar, mas também não estão afastados do mar por uma rua, por uma avenida. Nós temos o Passeio dos Namorados, que é uma peatonal de 12 quilômetros de extensão em frente a todo o empreendimento e que faz com que a acessibilidade de pedestres, de pessoas, inclusive pessoas com deficiência de locomoção, seja total ao longo dos 12 quilômetros da praia de Jurerê Internacional. Eu acompanho a luta do Péricles há quase 40 anos, que eu conheci Jurerê em terra bruta. Eu era presidente do Conselho de Administração do Clube 12. A gente falar hoje, se fosse fazer hoje, seria muito... Todo mundo iria para um bairro, todo mundo. Que é coqueluche hoje, bairro planejado. Mas naquela época, não era. E ele foi nessa, embarcou nessa. E com coragem, com audácia, com visão. Mas mais do que isso, ele resolveu fazer um projeto que tem padrões internacionais. Qualquer lugar do mundo a gente pode ir e levar esse projeto debaixo do braço. Não tem, eu conheço um pouquinho, O sistema viário, a infraestrutura, aqueles apoios de praia, aquilo é uma coisa extraordinária. As avenidas amplas, as calçadas, saneamento. Então, foi um visionário, realmente ele se antecipou o tempo. A gente enxergava o Péricles como uma pessoa arrojada. Eu vou usar essa palavra. Uma pessoa arrojada, porque eu me lembro que no meio de todo aquele
cenário, de certa maneira, pessimista, quando veio Jurerê. E o empreendimento de Jurerê foi como uma luz, assim, aquilo despertou em todos o conceito de que os empresários gaúchos não estavam mortos, que os empresários gaúchos estavam muito atentos e numa senda de crescimento. Em 2002 inaugurou Jurerê Beach Village, empreendimento lá de Jurerê. 2008, e o Campanário. São 2 empreendimentos de sucesso internacional, isso aí ninguém pode negar. Isso é prova da liderança, o empreendedorismo, a visão de negócio que ele tem, a força de vontade, por isso a admiração que temos ele como líder, né? Teve uma época que nós éramos 16 diretores na Habitasul. Então, mensalmente tinha reunião. Eu era a única mulher. Aí, vamos decidir, por exemplo, a construção do Campanário. Vou dar uma ideia assim, tá? Construção do Hotel Campanário. Todos se opuseram, inclusive eu, tá? Eram 15 votos contrários. Ganhava o voto favorável que era o dele. Porque ele tinha visão que nós não tínhamos. Então ele votava a favor e depois, bom, vocês me desculpem, mas vou fazer. Ele realmente tem uma visão estratégica fenomenal. Vamos conversar um pouquinho sobre Jurerê Internacional. Jurerê Internacional já surgiu com plano diretor próprio, ou seja, teve a sua ocupação planejada desde o início. Como que isso foi possível? A inspiração principal era o seguinte: existia uma área que tinha inclusive um plano e tinha começado a ser desenvolvido esse plano de desenvolvimento urbano, mas uma área belíssima, né? E a frase que o meu pai usa assim para justificar esse planejamento, esse cuidadoso planejamento e a manutenção e o respeito a esse planejamento, essas combinações, essas diretrizes, era o seguinte: nós estamos num lugar onde Deus passou antes e fez tudo aquilo que o homem não consegue fazer. Então nós vamos fazer não só tratando de não estragar essa maravilha feita, né, por Deus ou pela natureza, e ao invés disso procurar inclusive contribuir para relevar esse valor natural, que aliás é uma condição dessa ilha toda. O norte da ilha, até a década de 80, meados da década de 80, ele não era atendido pela Casan, pela concessionária estadual. E a Habitasul resolveu estudar a fundo esse assunto, né? E conseguiu trazer para Florianópolis uma percepção de que era possível fazer o desenvolvimento urbano sem necessidade, por exemplo, de ter que trazer água de distâncias muito grandes, né? Ela estudou a área, trouxe especialistas que tinham trabalhado, inclusive, em Israel, nessa questão da água, né? E viabilizou a implantação do que hoje é chamado SAI, Sistema de Água e Esgoto de Jurerê Nacional, e que vem garantindo aí nos últimos 40 e tantos anos, né, a perenidade no fornecimento de água para Jurerê. Nós nunca tivemos um problema de desabastecimento de água por falta de matéria-prima, por falta de água, água bruta para ser tratada, e isso aí graças a essa também visão de futuro que a Habitasul, né, teve lá atrás ao pensar e imaginar Jurerê. E isso é prova da liderança, o empreendedorismo, a visão de negócio que ele tem, a força de vontade, por isso a admiração que temos ele como líder, né? O nosso papel é esse, né? É trazer o bem-estar e dispor esse bem-estar a maior número de pessoas possível. O principal diferencial de Jurerê Nacional não foi a parte da infraestrutura, embora seja reconhecida. O principal foi que a Habitasul conseguiu dotar a Jurerê Nacional de uma alma, né? As pessoas que compraram seus imóveis aqui lá naquela época, elas compraram não só o imóvel, né? Elas compraram o conceito e vem defendendo esse conceito há bastante tempo. Então eu acho que o principal sucesso, né, de Jurerê Nacional foi o fato de que aquela visão, aquele sonho da Habitasul, ele foi comprado, né, pelos seus compradores aí, vem sendo mantido ao longo de todos esses anos. Isso é trazer a comunidade para dentro. Nós agora estamos participando da montagem dos barracões de pesca dos pescadores lá de Jurerê. Então, o pessoal está bancando a construção com arquitetura. É legal falar isso, né? Porque é um barraco que o pescador guarda suas coisas ali e tal. Mas, cara, a gente fez projeto.
Tem 2 arquitetas que debruçaram para pensar na cor, qual é o logo, como é que é o telhado, como é que estrutura, como é que faz isso, para deixar aquilo não só um espaço de guarda de coisas, mas um local que também seja para que as pessoas vejam que ali tem uma atividade econômica importante para a cidade, né? Que a Habitasul está participando com isso, e isso fica para as próximas gerações, sabe? Então, esse tipo de movimento, ele está dentro do urbanismo responsável. Hoje nós estamos tendo o privilégio de ver um final de arrasto de Itaí, lá na frente, onde tem aquelas pessoas reunidas. Nós temos uma colônia de pescadores aqui, temos toda a cobertura e eu tenho o mesmo sentimento que o Péricles. Então está dentro do nosso DNA proteger as pessoas de todas as formas, né? Não apenas colaboradores, mas da comunidade, né? A comunidade tem que estar conosco. Olha, eu estou muito honrado, muito feliz e muito até um pouco emocionado em poder estar aqui com o meu amigo Augusto, e vou tentar cumprir a minha, o que eu considero uma missão que me foi conferida e que eu assumi por vontade própria, que deve ser o mesmo caso, o mesmo processo teu. É a única praia que tem água tratada, esgoto tratado, tudo, é Jurerê, e Jurerê Internacional. E sempre foi a mais combatida pelos judiciários. Mas faz parte. Conhece aquela, só fale mal, mas fale de mim. Hello, no, naquelas horas. Porque vou enlouquecer. Ella será para sempre. Quando amanezca outra vez. Hello, detento un camino hacia esa noche perfecta, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Aliás, o panorama aqui fala, é mais eloquente do que qualquer palavra que eu possa dizer a vocês aqui. Isso aqui é uma síntese de Jurerê Internacional. Fico feliz por ter realizado o que era sonho de muita gente. Né? Fazia um tempão que eu tinha feito uma música pro senhor, lembro que a gente cantava uns boleros aí no samba canção. Eu tinha feito um samba canção pro senhor, que depois se transformou num jazz aqui. Já faz tempo, falei, pô, agora chegou o momento de Muito obrigada, muito obrigada. Deixa só a partitura aí pro senhor. Que lindo, tu vai tocar pra gente? Ah, claro. Ah, que lindo, olha ali. Muito obrigada. Eu também me emocionei, adorei. Muito obrigada. Depois de 10 anos, saíram as condenações da Operação Moeda Verde. A Justiça Federal retomou hoje o caso Moeda Verde. A Operação Moeda Verde, que veio à tona em 2007 com as prisões de empresários, vereadores e servidores municipais de Florianópolis. O juiz Marcelo Cras Borges, da 6ª Vara Federal da capital, determinou aí penas para 16
pessoas e 6 empreendimentos. A chamada Operação Moeda Verde foi uma operação policial autorizada pela Justiça à época, isso por volta de 2007, que culminou com uma prisão cautelar, né, de alguns empresários e empreendedores em Florianópolis, né, não porque estivessem vinculados entre si, né, mas muito mais por alegados questionamentos, né, sobre licenciamentos, né, relativos aos seus respectivos empreendimentos. Havia uma alegação de compra, né, de licença ambiental. Esta ação penal, em que pese tenha demorado bastante tempo, né, ela teve problemas relacionados à produção das provas. Uma perícia que deveria ter sido feita não foi feita, porque no fundo se discutia, né, se no lugar onde estava sendo edificado o empreendimento havia ou não um curso d'água, né, e o que se tinha prova, enfim, vários elementos demonstrando, era que se tratava, na verdade, de um canal de drenagem feito pelo extinto DMOS, né, ainda lá nos idos da década de 50. Né. Quantos dias você ficou preso? Eu acho que foi não chegou a uma semana, 2 dias, né? dois ou 3 dias. Mas foi uma experiência maravilhosa. Um deles chegou, quando eu cheguei, entrei, o cara chegou e disse, eu sei que o senhor é inocente, porque aqui todos nós somos inocentes. Né? Então, estamos aqui, todos somos inocentes, não tem ninguém culpado aqui dentro. Algumas pessoas que me contaram as suas histórias, que estavam lá, inclusive, sem julgamento, porque as famílias abandonaram e estavam presos, e não podiam mais estar presos. E eu peguei o nome delas, a primeira coisa que fiz foi tirá-los. Eram 3 ou 4. E simplesmente depositado, as famílias ficam aí. Tirei de dentro, não sei se fiz bem ou fiz mal, mas está todo mundo, na hora foi. Depois, durante algum tempo, eles sempre me homenageavam, sempre me agradeciam. Mas isso era uma obrigação que eu considero uma obrigação. Então, nada fiz mais do que cumprir com a minha obrigação. Eu tive problemas, né, ambientais, né? Falsos problemas ambientais, né? Como o Péricles também. Incomodou-se décadas, não foi anos. Eu também. Então, mas faz parte dessa cruzada, dessa. E tem novidade, os beach clubs em Jurerê Internacional estão liberados para que possam atuar, possam funcionar novamente. Os alvarás haviam sido cassados recentemente. Juan, boa tarde. É isso, Faraco. Uma boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente em casa. Agora a Justiça entendeu que os beach clubs vão poder fazer a regularização para conseguir uma nova autorização de ocupação da área pública. Talvez de todos os pontos que nós tenhamos passado aqui, né, a sustentabilidade tenha sido uma característica presente desde o início e confiamos, né, no projeto e no futuro, né, do grupo, né, graças ao Dr. Pérez. Hoje tá muito na moda falar em sustentabilidade, né? Mas uma coisa é certa, nesses 40 anos de implantação de Jurerê, não foi necessário trazer uma gota de água de fora para Jurerê, nem foi mandado uma gota de esgoto para fora de Jurerê. Ou seja, sustentabilidade é social, é ambiental e tem a questão da governança. Então, na questão ambiental, sem dúvida nenhuma, né, esse é um exemplo. E, além disso, né, se nós olharmos as comunidades do entorno, né, e compararmos com o que elas eram lá atrás, né, não tem dúvida que todos cresceram. Um efeito multiplicador. Isso aí ajudou a criar uma condição de evolução socioeconômica para toda essa região, sem dúvida nenhuma. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora, Nossa Senhora, amanhã de manhã. a mestre nos convidou, você vai
uma baita de uma raiva. A outra vez, nós não vai mais, nós não somos bons. Em seguida encontramos com a Arnésio, que me desculpa, nós não conhecemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter deixado o recado na porta. O recado na porta. Recado na porta, não. Mas você devia ter deixado o recado na porta. Graças a esse sonho, graças a esse investimento, graças a esse resultado, esse sucesso do Jurerê Internacional, é que recursos foram gerados, né, que possibilitaram a entrada num novo negócio. E aqui eu acho importante, né, colocar também, é o seguinte: quando a Habitasul entrou lá no negócio Irani, a Irani era uma empresa que não tem a dimensão hoje. Então, assim, aquele sonho que ele colocou no grupo, que ele colocou na Habitasul, ele colocou também lá na Irani, e hoje é reconhecida como uma das mais importantes empresas brasileiras na questão de governança, diversidade, sucesso de venda, satisfação de clientes, né? Então, acho que isso aí mostra, né, que não é só Jurerê, não tinha um filho preferido, né, um produto preferido, não, assim, faz parte dessa preocupação dele, da família, em relação a fazer bons empreendimentos, deixar pessoas felizes. O grupo adquiriu a Irani em 1994 e, coincidentemente, eu entrei na Irani em 1995, alguns meses depois da aquisição pelo Grupo Habitasul. Então eu peguei a história desde o começo, quando o grupo entrou como novo controlador da empresa. E de lá para cá foram muitas e muitas coisas que foram feitas, muitas dessas coisas implementadas com a visão que o Péricles sempre teve, empreendedora, e que nos levou a crescer, né? Ou seja, com essa visão empreendedora de poder fazer investimentos orgânicos de expansão da empresa, poder fazer aquisições, poder se financiar de maneira adequada, poder estar investindo nas pessoas dentro da empresa, em sistemas de gestão que foram aos poucos sendo implementados e que é muito da forma como o Péricles sempre pensou desde o início, né? Nós sempre tivemos esse tipo de avanço, ou seja, nós estávamos sempre dentro daquilo que havia de mais moderno, de mais adequado ao desenvolvimento. Eu participei de várias reuniões lá na origem, na época da aquisição da Irani, e via desde aquela época a forma como ele sempre conduziu e inspirava as pessoas, né? O importante é isso. Nós sempre vendemos conceitos. Sempre vendemos um conceito, porque o conceito fica. Não é isso? O conceito fica para sempre. O conceito não se apaga. O conceito não se vende, não se revende. O conceito se incorpora. Então, em 2004, eu entro no grupo a convite do Péricles pai e do Péricles filho, que estavam no momento de definição do planejamento estratégico da Irani. E começa um processo realmente de modernização da empresa, transformação da empresa a partir de um planejamento estratégico que a gente conduziu em conjunto com os executivos que estavam na época. Então, eu vim para o grupo para assessorar no processo de planejamento estratégico, trazendo metodologia, o conhecimento que eu tinha da consultoria que eu tinha trabalhado antes de vir para a empresa. Nesse período, desde 2004, a gente vem num processo de transformação da empresa bastante robusto, né? E em 2020, que eu acho que foi o marco, nós tivemos o processo que nós chamamos de re-IPO, que é a oferta pública de ações. Hoje nós temos cerca de 42% das ações da empresa na mão de acionistas minoritários, né, no mercado de ações. Com a oferta pública a gente conseguiu fazer o investimento na caldeira de recuperação, que é um divisor de águas na história da Irani, né? Porque a caldeira de recuperação é um equipamento que faz com que a gente use o efluente da produção de celulose, que é a lignina, para a produção de energia. Então nós vamos ficar autossuficientes na produção de energia deste site, e com a repotenciação das pequenas centrais hidrelétricas que nós temos aqui, nós vamos ficar autossuficientes na Irani como um todo.
Então é um projeto disruptivo, de crescimento, e hoje a Irani realmente é uma das principais empresas do setor, é uma que tem um maior potencial talvez de crescimento no curto e médio prazo. A Irani sempre teve esse viés de buscar crescimento, buscar relevância. O negócio da Irani, desde a sua origem, ele tem esse viés de sustentabilidade pela natureza do negócio, né, de intensivo em recursos naturais, né, portanto está implícita que a questão da sustentabilidade precisa de uma visão de longo prazo, né? Nós sempre partimos do princípio que crescer não é mais do que um objetivo, é um dever de ordem social, é gerar emprego, é gerar riqueza, é gerar impostos que são tão necessários. Isso para que a nossa sociedade melhore o seu padrão, eleve o seu padrão de vida. Essa é a casa de um dos fundadores da Irani e hoje ela foi revitalizada para ser um centro, né, um centro cultural e também um museu que faz todo esse resgate histórico, né, do desenvolvimento e do crescimento da Irani. Eu vim em 42. Eu trabalhei com carteira assinada 62 anos. Aqui tinha 400 mil pés de araucária. Era sertão, né? E ajudei a fazer tijolo para construir a Irani. Eu fazia tijolo e a olaria, foi fundada a olaria, porque não tinha outra coisa, né? E ajudei a fazer tijolo, aquele chaminé lá, ajudei a fazer. Então a Irani é isso, acho que é uma empresa de muito sucesso, que vem numa trajetória de crescimento espetacular, a partir de uma visão, né? O empreendedor ele tem essa capacidade de gerar um negócio no primeiro momento, gerar visão e também de fazer com que a velocidade, o crescimento e a própria autoestima da empresa seja estimulada. E nós temos lá no fundo o novo pátio de madeira. Está logo lá no fundo lá. E a Caldeira Nova, que o senhor teve a oportunidade de dar uma passada lá, né? E se você olhar mais lá no fundo, nós temos a represa Flor do Mato. Belíssima. Logo lá no horizonte, bem no fundo. É uma reserva, inclusive, que continuará sendo preservada e inclusive auxiliada, se e quando necessário, a manter a sua vitalidade. Uma fábrica que produz celulose e papel, ela tem que ter um compromisso muito sério com a sustentabilidade, porque a gente usa a madeira e a água como insumos do nosso processo. Então tem que ter um cuidado enorme com o meio ambiente. E a gente tem isso desde a fundação da empresa. Então isso são valores já enraizados, né? Mas que nós talvez deixamos mais claro para a sociedade, para os nossos clientes, principalmente a partir de 2006, que foi quando nós emitimos o nosso primeiro relatório de sustentabilidade. Que o relatório de sustentabilidade, ele além de ser um relatório de uma peça de comunicação importante com todos os stakeholders da empresa, ele acaba sendo uma prestação de contas das ações da empresa na área de sustentabilidade. Quando nós falamos de sustentabilidade, são as questões ambientais, mas também as questões econômico-financeiras, porque sustentabilidade sem resultado não funciona em lugar nenhum, e também com as questões sociais. Então hoje nós estamos com uma empresa praticamente no estado da arte, em termos de produção de embalagem, em termos de produção de papel, de tratamento de efluentes, em resinas a mesma coisa. Então é um avanço, nós demos um salto em termos de tecnologia para a produção de papel, a produção de embalagem, como um todo. Nosso investimento aqui ajudou bastante a gente. Eu acho que, inclusive, é muito importante que a gente estimule outros empresários ou outras fontes de arrecadação de dinheiros aplicáveis no mercado para dirigi-los a expansão desse tipo de área. A minha modestíssima opinião é o que pode garantir a vida saudável no nosso planeta aí já tão maltratado
E posteriormente foi em 90, acho que na década de 90, né, presidente, que o senhor também investiu na Costa Rica, né? Também com um empreendimento imobiliário, né? O Parque Vale del Sol, né? De levar a nossa experiência para um país estrangeiro, a Costa Rica. É um paísinho pequeno, mas muito sério. Foi uma bela experiência. Teve um grande sucesso também, né? Grande sucesso, né? A minha história, né, é engraçado que começou até fora do Brasil, né? Que foi um empreendimento que eu tive lá na Costa Rica, tá, no Vale del Sol. Fiquei 4 anos lá. E é uma área maravilhosa, é um empreendimento incrível mesmo. E depois, né, na consequência, né, acabei vindo para o Campanário também. Em termos de conceito de morar bem, eu posso te dizer que é um dos lugares assim, privilegiadíssimos. É um dos poucos espaços que a gente tem ainda. É um bairro super seguro e tudo, que a gente gosta muito de viver aqui. Realmente é uma maravilha. Nós incorporamos na estrutura, na metade do ano passado, uma gerência de novos negócios. E essa gerência veio com uma missão: buscar novas oportunidades de desenvolvimento, onde a Habitasul possa levar o seu conceito de desenvolvimento em regiões do Brasil afora. Começamos assim no ambiente Santa Catarina, né, e arredores, mas hoje já temos uma área em desenvolvimento no Rio Grande do Norte, né, onde nós estamos já com estudos avançados de tentar uma parceria. Ou seja, mudamos um pouco de posição, né? Nós não somos mais o dono da terra, mas somos o desenvolvedor. Por quê? Porque faz todo sentido, com o sucesso que a empresa teve ao longo desse tempo, né, no desenvolvimento, levar o bom urbanismo para fora. Não tem nada mais sustentável do que investir em tecnologia, eu sempre comento isso, né? Cuidar do meio ambiente, tudo isso é importantíssimo, mas o processo de uso de recursos com mais tecnologia, ele traz ganhos absurdos, né? E os investimentos que nós estamos fazendo na plataforma Gaia é um conjunto de investimentos que o objetivo dele é nós investirmos nas plantas atuais da Irani, atualizando tecnologicamente todas as plantas. Nós estamos em 2023. Né? O empreendimento, o sonho desse empreendimento começou lá por 1978, 79. E, na realidade, né, ao longo desses mais de 40 anos, o que está fisicamente implantado aqui representa metade da chamada gleba original de Jurerê, ou seja, nós temos ainda, né, nós moradores de Jurerê, nós sonhadores de Jurerê, temos ainda pelo menos mais 40 anos para sonhar e pensar em empreender algo melhor ainda nessas novas etapas, né? E considerando, inclusive, eu acho que isso é importante ser colocado, que da mesma maneira que lá na década de 80 a Habitasul sonhou e trouxe conceitos avançados, arrojados para aquela época, que hoje são reconhecidos, né? A continuidade do empreendimento nesse momento, ela passa também por enxergar esse futuro, né? De tal forma que daqui a 40 anos, quando alguém estiver aqui, né, no meu lugar falando sobre Jurerê, né, provavelmente vai estar citando que o que foi feito nesses próximos 40 anos foi um avanço em relação àqueles conceitos originais, né, que a Habitasul, o Dr. Péricles, e acho importante deixar uma referência aqui também ao Eurito, irmão dele, que foi quem vislumbrou em primeiro momento esse sonho, né, mas que foi comprado e depois acalentado, né, o sonho comprado e acalentado e perseguido pelo Dr. Péricles nesses últimos 40 anos. Admiração pelo pioneirismo, admiração pelo ineditismo. Nós temos uma área em Canela, que é o Vale da Ferradura, uma área de 350 hectares, onde hoje tem um equipamento maravilhoso lá, que é o Sky Glass. É uma estrutura montada na área que é da Habitasul, em sistema de arrendamento, né? Lá nós estamos com um projeto urbanístico também, já em fase bem adiantada de desenvolvimento, que nós estamos prevendo ocupar lá 30 hectares, 10%, 12% de tudo aquilo que tem lá. E uma parte da área, ela era antigamente explorada por um parque, chamava Parque Vale da Ferradura, né? Era um negócio da Habitasul.
Então esse parque deixou de existir quando nós fizemos o arrendamento com o Sky Glass, que hoje opera, e a área remanescente ainda é um loteamento que nós estamos num processo de... A modelagem jurídica ainda não está bem resolvida, mas a ideia ali é levar um novo empreendimento com hotelaria, serviço, uma parte de loteamento, assim, diversificar, porque... E tem um ponto, né? Que isso é o mais legal. Pode ser uma baita dificuldade se olhar numa primeira análise, mas é o mais legal é que esses 12% de aproveitamento não é junto. Eu tenho 3% aqui, 5% ali, 8% aqui, que eu vou ter que criar espaços urbanos, conectar sem atrapalhar a natureza que anda lá. Ali, por exemplo, tem um fluxo migratório de pássaros. Então tem que respeitar essa parte da área que os pássaros passam. Eu não posso fazer nada lá. Então é uma mancha onde os pássaros fazem a migração aí anual e tal, que a gente tem que preservar. Então, sabe, esse cuidado, ele está na nossa essência do desenvolvimento. Olha lá que lindo. Eu não quero olhar. Olha que lindo. Na verdade, há muitos anos atrás, nós descobrimos o lugar, adotamos o lugar, preservamos o lugar. E está aí, entregue ao povo. A contemplação do mundo, né, amor? Das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse uma mala de garupa, uma bombacha e me desse. Queria boinas alpargatas e um cachorro companheiro pra me ajudar a botar as vacas no meu petiço sogueiro. Hei de ter uma tabuada e o meu livro